cara vai mesmo, né, filho? Ó, vamos concentrar aqui, vamos deixar. Ó, lá tomou. Ó, lá tomou. Salve rapaziada, mais um vídeo se iniciando pra vocês. E sim, gurizada, por incrível que pareça, eu vou ensinar vocês hoje a baixar e instalar CSGO online grátis. Rapaziada, de passo a passo, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir fazer, beleza? Você vai conseguir jogar CSGO grátis online. É muito simples. Você entra no servidor, você escolhe sua patente, você escolhe que rank que você quer sair, beleza? Também escolhe as skins, beleza? Já vem com umas skins, na verdade, pra você acabar jogando, beleza? Muito top. Mano, vocês não têm noção como que é fácil, beleza? Demorei pra fazer um pouco esse trampo, porque minha internet aqui não é tão boa, beleza? Mas graças a Deus, rapaziada, consegui. E mano, deu trampo, então deixa o like pra nós, fortalece o mundo. Você consegue se conectar a vários servidores, beleza? Brasileiros e também de fora. Então é isso, gurizada. Deixa o like pra nós, compartilha com seus amigos. Vamos ensinar a baixar e instalar esse game. E depois vamos entrar no jogo sem corte e sem nada, beleza? Espero que você goste já do vídeo. Espero que você consiga, porque é muito simples. E agora vamos pro tutorial. Tamo junto. Bom, rapaz, estamos aqui para fazermos o nosso tutorial, certo? Vamos fazer aquele pique passo a passo, devagar, bem explicado para vocês, porque é muito simples, beleza? Bom, é o seguinte, rapa, vou deixar o link aí na descrição do vídeo para vocês, certo? Pelo Media Fire, muito simples, o site mais fácil que tem de você fazer o download. Não vou botar propaganda nada, certo? Deixar o link aí certinho para vocês limpinho, certo? Bom, chegando aqui, a gente vai clicar aqui em download. Ó, clicamos aqui em download, gerou esse arquivo aqui. O que a gente vai fazer, a gente vai lá aonde fez esse, onde baixou, beleza? Vai vir assim arquivo WinRAR ou zip, aqui no meu tá zip, depois eu tenho zip no meu PC. Baixou esse arquivo, você vai dar um botão direito, vai vir em zip, extrair aqui, certo? Extraiu esse arquivo aqui, que é o torrent, a gente pode excluir já esse aqui. E a gente vai se deparar com esse aqui, é só a gente dar 2 cliques em cima dele que vai abrir o nosso torrent, beleza? Ó, o meu tá dizendo que eu já tenho ele baixado, beleza? Ó, ele já tá baixado aqui, ó. Counter Strike Global Offensive Warzone, ó, já tá baixado, 7 GB e 90, beleza? 7 GB e 90 megabytes, olha, tá baixado certinho, beleza? Mas um de vocês aqui vai estar baixando normalzinho, beleza? Bom, depois de vocês terem baixado o game, vai vir assim, gurizada. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó, vai vir assim, ó. Vai vir nessa pasta aqui. Deixa eu melhorar a pasta pra vocês. Vai vir assim, ó. O que vocês vão fazer? Vocês vão entrar na pasta e vocês vão se deparar com esses 2 itens aqui. O que vocês vão vir? Vocês vão vir nessa aqui, ó. No botão direito, executar como administrador. Aqui vocês vão dar um next. Aqui, se você não tiver esses 2 programinhas aqui, vocês vão deixar marcado, beleza? Mas se vocês tiverem, vocês podem desmarcar. Eu já tenho no PC, então vou desmarcar. Vou dar um next. Vou dar outro next. E aqui, gurizada, é pra vocês escolherem onde vocês querem fazer a instalação do game, beleza? Vocês clicam aqui em browse e escolhem onde vocês querem fazer a instalação do game. A minha eu vou vir aqui em jogos. Vou vir aqui em... Vou botar aqui em desktop. Vou criar uma nova pasta aqui de CSGO, beleza? Aí vocês fazem o mesmo. CS, marca a caixa. Já era, marcou a caixa, dá um next, escolhe onde você quer fazer a instalação do game, dá um next, já era, pai. Agora aqui dá um next novamente, dá um install, né, na verdade. Agora clica aqui em install. E agora já está fazendo a instalação do game, beleza? Bom, é o seguinte, a última instalação que eu fiz aqui no meu PC demorou 10 minutos, mas eu vou dar um pequeno corte aqui pra vocês, beleza? Essa atualização aqui do jogo é a mais top, beleza? Mais completa, então eu vou guardar aqui, já volto pra vocês. Beleza, gurizada, já fiz a instalação aqui do jogo, agora é o seguinte, você vai deixar essa caixinha marcada e vai dar um finish, beleza? Ó, se abrir essa nova coisa aqui, não precisa, beleza? Pode minimizar ela. Vai aparecer isso aqui, você dá um OK. E aqui você vai botar a sua imagem, beleza? O seu avatar que vai aparecer lá no jogo. Vou botar qualquer uma aqui. Ó, eu vou botar essa aqui. Também tem essa aqui, pá. Vou botar qualquer uma, vou botar essa aqui. Só pra deixar mesmo pra vocês, beleza? De demonstração.
Bom, aqui tá carregando, vou dar um ok, porque tá pedindo pra fazer a atualização. Aqui é o launch, beleza? Antes de nós iniciar o jogo. Aqui a gente vai botar o nosso nome, vou botar player about, certo? Aqui vamos botar a linguagem, vocês botam a linguagem de vocês, beleza? Vou deixar aqui, eu acho que não tem português brasileiro, então dá pra gente deixar em inglês mesmo, beleza? Inglês é mais fácil. O português também de Portugal, beleza? Eu não tenho português brasileiro, tem português brasileiro aqui. Pronto, aí sim. Bom, agora aqui a gente vai fazer, vou deixar aqui nessa versão, porque a gente precisa fazer o update, beleza? Aqui não precisa mexer em nada, certo? Clica aqui em update, já vai estar fazendo o update do game, beleza? Você precisa fazer esse update, essa atualização, beleza? Pra você conseguir rodar o jogo de boa e não dar nenhum erro, beleza? Então vamos aguardar aqui, na hora que terminar de fazer o update aqui, a atualização, beleza? Eu volto com vocês já já, vai demorar um pouquinho aqui porque minha internet não é boa, beleza? Mas vamos aguardar aqui, certo, gurizada? Já já eu volto com vocês. Bom, rapaziada, mano, acabou de fazer a instalação aqui do jogo, certo? Fazer o update aqui, na verdade, né? E é o seguinte, gurizada, aqui nessa parte, mano, você vai vir aqui em Open, beleza? Mano, demorou meia hora pra fazer a atualização aqui, certo? E aqui você vai escolher o rank que você quer que você ache lá no jogo, certo? Tipo assim, ó, eu vou botar um aqui normalzinho, beleza? Vou botar esse aqui normalzinho mesmo. E aqui é a patente, beleza? Recomendo também você botar uma patente média, assim, uma K. Se você botar um global aí, os caras mais difícil, tá ligado? Vou botar uma patente normal aqui, beleza, rapaz? AK cruzada. Vou dar um save e agora eu vou clicar aqui em play, beleza? Vou clicar aqui em play aqui, espero que abra o jogo tudo correto, beleza? Olha aí, ó, tá iniciando o game, beleza? Tudo certinho, vamos aguardar aqui. Espero que meu gravador esteja gravando aqui também pra vocês. Acho que a primeira inicialização aqui demora um pouquinho, beleza? Então vamos aguardar aqui a iniciar o jogo para vocês, certo? Vamos aguardar aqui. Primeira vez que eu tô iniciando o jogo, ó. Como vocês podem ver, já iniciou. Vou abaixar aqui o volume da música, beleza? Pra não ter direito autoral, beleza, rapa? Vem aqui em voltar. E agora aqui, gurizada. Ó, como vocês podem ver aqui, já tenho tudo, os negócios aqui tudo mais top, pá, que é o nível e a patente que eu queria ser, tá ligado? Aí vocês escolhem a de vocês, certo? Bom, vou vir aqui em servidores da comunidade. E aqui é o servidor para você conectar, beleza, gurizada? Ó, você vai escolher aqui o servidor para você se conectar. Aqui tem os favoritos para você aqui na internet atualizar tudo. Aí você conecta algum servidor, beleza? Ó, aqui é o até quanto jogador pode. Esse aqui pode já ter 41 e tem 33, então esse aqui dá pra gente conectar. Vamos aqui conectar. E já está conectando. Espero que esteja tudo pegando tudo aí pra vocês, beleza? A gravação aqui, beleza? Vamos aguardar aqui, que tá carregando aqui um pouquinho. O mapa, beleza? Vamos aguardar. Pode demorar um pouquinho, beleza, rapa? Mas é normal, beleza? Lembrando, gurizada, que eu quero muito que você deixe o seu like, mano. Isso aqui é CSGO online grátis, mano. Grátis online, isso mesmo, pai. Mano, deixa o like pra vocês. Deixa o like aí pra vocês. Deixa o like pra fortalecer nós e pra ajudar vocês também, né, rapaz? Quanto mais like tiver, posso estar trazendo mais tutoriais aí pra ajudar vocês, beleza? Vamos aguardar aqui, mano. Tá demorando um pouquinho, mas é só porque tá carregando um mapa, beleza? Vamos aguardar aqui para dar aquele pique, mudou. Ó, como eu falei pra vocês, o servidor não é... Ó, deixa eu... O servidor aqui não é brasileiro, como eu disse pra vocês, beleza? Eu entrei aqui, vou baixar um pouquinho aqui a voz dos caras. Os caras tá o que? Tá jogando quantos aí? Deixa eu ver. Aí, ó. Faz a skin dos caras, né, pai? Olha, os caras não é brasileiro, como vocês viram. Certo? Olha, já começamos aqui, né, gurizada? Vocês podem perceber aqui a skinzinha, pá, ó como é que tá aí o bagulho. Certo? Aí você escolhe aqui a arma que você quiser, né, pai? Aí a arma que tem. Certo, rapaz? Aí, ó.
Meu ping aqui tá um pouco meio, tá por falta, porque tá na internet, beleza? Mas aqui, ó, tá funcionando suave pra vocês aí, beleza? Ok. Vamos ver se a gente consegue matar um aqui rápido. A internet não tá tão boa, se tivesse melhor na hora de a gente jogar mais, né, pai? Cadê, ó? Tamo aqui, né, pai, no game, concentrado no game, né, filho? Vamos ver se a gente encontra os caras pra nós dar umas bolinhas. Vou puxar uma álcool. Vou ver pra vocês, meu ping não tá bom, beleza? Por isso que tá meio bugado aqui. Tá meio dando um delayzinho, porque com a minha internet não tá tão boa, beleza? Mas é só por causa da internet mesmo, porque o resto, pai, tá tudo suave, sabe? Aí, não tá lagando, tá rodando a 200 de ping. Olha, suave, pai, olha a faca que nós tá, filho. Ô louco, chama, moleque. Vamos ver se nós conseguimos pescar um meio aqui, beleza? Vamos ver se dá pra gente pescar um cara aqui no meio. Tem vários servidores aí que dá pra vocês conectarem, beleza, rapaz? O cara vai mesmo, né, filho? Ó, vamos concentrar aqui, vamos deixar. Ó, lá tomou. Ó, lá tomou. Peguei outro ali. Então é isso, mano. Espero muito que você tenha gostado. Vídeo inédito pra vocês, certo? Mano, sério, velho, sério. Deixa muito like porque deu o trampo de fazer esse tutorial e tá rodando tudo suave aí pra vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like pra nós. Tamo junto. É nóis. E tem, pai. Aí, jogo rodando suave, rapaz. Tamo junto naquele pique, é nóis.